O Ultraman é um vilão terrível, sendo uma versão maligna do Superman. Mas apesar de tudo, ele foi indispensável para o despertar do Superman Armadura Cósmica, que é uma das versões mais poderosas do herói. Só que agora, olhando de um ponto de vista mais realista e científico, quais seriam as consequências da existência desse personagem no mundo real? Como seria se o Ultraman realmente existisse e chegasse aqui na Terra? E eu já aviso que esse vai ser um vídeo bem complexo e eu quero ver quem vai chegar até o final. E para saber mais sobre esse tema, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. O Ultraman, assim como quase todo personagem da DC, possui várias origens. E a origem que será abordada nesse vídeo será aquela que ele é feito de antimatéria. E o objetivo maior desse vídeo vai ser mostrar o que aconteceria se um ser tão poderoso feito de antimatéria chegasse aqui no nosso mundo real. Então vamos ver como isso seria logo após você deixar o seu like para nos dar um apoio e também se inscrever no canal, para que não perca outros vídeos como esse. Então galera, como a versão escolhida do Ultraman foi aquela feita de antimatéria, você precisa entender o que é a antimatéria. E de forma bem resumida, saiba que a antimatéria é basicamente o inverso da matéria. Enquanto a matéria tem partículas, a antimatéria tem antipartículas. E essas antipartículas apresentam as mesmas características de uma partícula normal, só que com a polaridade, com a carga elétrica oposta, e isso muda tudo. E eu digo isso porque quando uma antimatéria toca na matéria, ocorre a aniquilação mútua, ou seja, elas deixam de existir no estado natural delas. E dessa aniquilação mútua é liberada grande quantidade de energia e radiação gama, sendo um dos efeitos mais catastróficos imagináveis. E só para você ter uma ideia, saiba que 1 grama de antimatéria poderia gerar uma explosão de aproximadamente 40 quilotons. E para você entender o que quer dizer 40 quilotons, saiba que a bomba lançada sobre Hiroshima tinha 16 quilotons, um bocado a menos do que a metade. E olha que estamos falando apenas de 1 grama de antimatéria. Mas então, o que aconteceria se um portal abrisse aqui na Terra, vindo de um outro universo feito de antimatéria, e desse portal saísse o Ultraman? Um ser extremamente poderoso composto apenas por antimatéria. E nesse caso, aconteceria o seguinte: quando ele colocasse o seu formoso e vilanesco pé aqui na Terra, a antimatéria dele iria se aniquilar junto com a matéria do chão ou do ar. E isso causaria uma explosão gigantesca, muito maior do que tudo que já vimos. Porque se 1 grama de antimatéria seria capaz de gerar uma explosão de 40 quilotons, e considerando que ele tenha algo em torno de 110 quilos, podemos estimar que a explosão seria algo na casa de 4 milhões e 400 mil quilotons. E só de comparação, isso daria bilhões de bombas de Hiroshima explodindo no mesmo lugar. Porra, tudo isso? E com essa força, a explosão destruiria instantaneamente países inteiros, dependendo do tamanho, lógico. E a onda de impacto nivelaria tudo até nos países vizinhos. E tsunamis autenticamente gigantescas poderiam varrer costas inteiras. E os ventos de todo o planeta poderiam ser alterados. Terremotos poderiam ser sentidos em vários pontos do globo. E vários vulcões poderiam entrar em erupção, sendo um cenário autenticamente apocalíptico. Mas isso seria o de menos, porque o pior seria a poeira e os detritos que voariam pela atmosfera, formando uma grande nuvem de poeira que cobriria o mundo inteiro, impedindo a entrada da luz do sol na Terra. E isso geraria um tipo de inverno nuclear extremamente pesado. E esse inverno poderia baixar a temperatura média da Terra em mais de 20 graus, e ele poderia durar por décadas. E com isso, várias pessoas morreriam congeladas, e a agricultura se tornaria quase inviável.
E logo no primeiro ano, algo na casa de 1 bilhão de pessoas já teriam morrido, principalmente pela fome. E esse número poderia ser bem maior dependendo do local da explosão. E essa situação iria piorar nos anos seguintes, isso devido às extinções em massa. A humanidade dificilmente seria extinta, mas a sociedade como conhecemos não seria mais a mesma. E você deve estar pensando que o Ultraman levantaria belo e pomposo após causar todo esse estrago, certo? Não! Mas se você estiver pensando isso, saiba que você está errado. Essa explosão aconteceria exatamente pela aniquilação de cada molécula dele, não restando nada. Ele seria completamente desintegrado. E as próprias HQs confirmam isso em partes, já que o Superman disse para o Ultraman que ambos são feitos de matéria e antimatéria, e que se eles se tocassem, ambos seriam aniquilados. Muito embora o Shazam consiga tocar no Ultraman sem explodir, e o Ultraman também consegue interagir com o nosso universo sem problemas, mas a realidade seria um pouco diferente e muito mais cruel. Ele deveria ser aniquilado por qualquer matéria, e não apenas pelo seu oposto exato em aparência, porque isso não faz qualquer sentido. Mas nessa mesma história, o Superman e o Ultraman chegaram a se tocar, e o esperado aconteceu. Ambos se aniquilaram em uma explosão gigantesca. E a explosão foi gigantesca até mesmo para o Limbo, que é uma dimensão enorme. E é nesse momento, por causa dessa explosão, que nasce o Superman Armadura Cósmica, que muita gente diz ser uma mistura de matéria com antimatéria, algo como uma fusão das duas, o que não faria sentido nenhum, visto que a única possibilidade conhecida é a aniquilação de ambas, e não a fusão. Mas a verdade é que a HQ não cometeu esse erro, porque o Superman Armadura Cósmica não é a fusão entre eles. O que aconteceu foi que um personagem usou a energia gerada da explosão de ambos para conseguir mandar a essência dos dois, principalmente do Superman, para um receptor em uma dimensão superior. E esse receptor é a Armadura Cósmica. E essa energia, que era a essência do Superman, foi usada para despertar ou carregar um robô pensamento, que foi criado por um monitor. Então esse robô, chamado de Armadura Cósmica, já tinha sido criado antes da explosão dos dois. E é óbvio que nesse meio tem um monte de coisas cientificamente questionáveis e várias licenças criativas, mas de fato, a energia gerada pela aniquilação dos dois ser usada para ativar um mecanismo faz algum sentido, embora envolto em ficção. E outra coisa interessante a se destacar é o seguinte: o Ultraman é um ser extremamente poderoso, com capacidades muito além de planetárias. Ou seja, ele possui capacidade de gerar energia o suficiente para mandar mundos e estrelas para PQP. Então, existe a possibilidade dessa energia toda dele estar armazenada de alguma forma em seu interior. Se isso estiver certo, quando o processo de aniquilação acontecesse, essa energia toda seria liberada em uma explosão muito maior, o que poderia facilmente ser capaz de destruir todo o sistema solar ou talvez mais. Poderia ser basicamente uma supernova. O problema é que não é bem explicado como o Superman e o Ultraman convertem suas fontes de energia, que são limitadas em tanto poder. Mas em resumo, um personagem qualquer feito de antimatéria é um risco real para a humanidade, independente do seu poder. E quanto maior e mais pesado for esse personagem, pior. Então, um personagem como a Giganta seria muito mais perigoso do que o Ultraman. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para que eu traga mais vídeos como esse, que dão um trabalho absurdo. Também se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Conto com o apoio de todos e até a próxima!